Olá, olá, querido, graça e paz, estamos aqui ao vivo com você, são exatamente 10 horas e 18 minutos, nós estamos começando um podcast aqui, uma live muito especial, para falar sobre batalha espiritual, ok? Então nós vamos estar... Batalha espiritual. Estamos aqui, só um testezinho aqui que apareceu aqui. Vamos lá? Então vai compartilhando aí com quem você puder, vai dando aí o seu like, vai combinando, vamos falar, porque eu vou falar hoje, tá? Muito bem-vindo, você que já está aqui conosco. Eu quero falar hoje sobre batalha espiritual. Esse é um dos temas que caiu em desuso muitas vezes, porque tem pessoas que não estão habilitadas nem para falar e nem para combater o mundo espiritual. Essa semana passada, ou retrasada, morreu, encontrado no seu apartamento, um pastor, né, que diz que era uma pessoa habilidosa para falar do mundo espiritual. O nome dele é Daniel Mastral, tá? Vou falar aqui o nome aqui logo. E muitas vezes nós vamos ver que as pessoas que entram nesse universo de batalha espiritual, de às vezes tentar escrever livro, ou escrever livros sobre batalha espiritual, ou pregar sobre batalha espiritual, esta pessoa está fadada, está sendo vítima, ou seja, ela vai ser perseguida de alguma maneira. Mesmo quem não fala disso, mas quem mexe na casa de marimbondo, seja quando era criança, não sei se você já fez isso, catucar a casa do marimbondo. Aí você vai com um pau, com a madeira, e fica catucando a casa do marimbondo. O que vai acontecer? Ele vem tudo em cima de você. Não é assim que funciona? Então, no mundo espiritual, quanto mais você é dedicado, quanto mais você é envolvido, quanto mais você se envolve com o mundo espiritual, mais os demônios vão te atacar. Tudo bem, vai ter pessoas que não acreditam no demônio, no espírito do mal. Mas eu vou te mostrar na Bíblia aqui que ele existe, os demônios existem, existem principados, potestades, dominadores nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo de número 12, versículo 12, Efésios 6, versículo 12. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então, se o diabo não existisse, a Bíblia não falava tanto dele. Alguém pode dizer, mas por que esses crentes falam tanto do diabo mais do que em Cristo? Nós não falamos mais do diabo do que em Cristo. Nós falamos mais de Cristo. Mas precisamos saber também e entender o mundo espiritual, porque o diabo, nosso adversário, ele veio de lá, do mundo espiritual. Ele é espiritual. Ele não tem carne. O meu amigo Marcos Prado, Deus abençoe, está aqui ao vivo conosco. Aluno aqui, Marcos Prado. Quanto tempo não te vejo aqui nas lives, Marcos? E hoje nós vamos falar, Marcos, sobre mundo espiritual, como que ele age, como que o mundo espiritual ele está presente no mundo físico muitas vezes. Ele é espiritual, mas está no mundo físico. Então nós vamos conversar bastante sobre esse assunto e eu gostaria que você já começasse a compartilhar, a mandar sair o like para alguém. Deixa eu botar aqui, vou compartilhar aqui para algumas pessoas. Infelizmente eu não botei o texto aqui, o tema. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema. Não vou conseguir, só vou conseguir se fosse no outro celular. Não vou conseguir. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar o tema aqui. Amém? O Marcos Prado está falando que o mundo espiritual é tão real quanto o nosso, verdade, com certeza, tá? Com certeza. O mundo espiritual é tão real como o nosso. Só que, como fala o nome já espiritual, significa que você e eu não conseguimos ver
esse mundo espiritual da mesma maneira que nós vemos o mundo físico. Para conseguirmos ver o mundo espiritual, precisamos, como diz o apóstolo Paulo, andar em espírito. E quando a gente anda em espírito, a gente tem a condição de discernir as coisas, tá? Agora eu botei aqui, ó, batalha espiritual. Aí eu vou botar aqui, ó, como discernir, vou botar aqui, como discernir o mundo espiritual. Nós vamos estar aqui, ó, como discernir o mundo espiritual. Então, coloquei aqui. Então, nós vamos junto aqui nessa jornada de como discernir o mundo espiritual, ok? Então, você que já está aí, vamos discernir o mundo espiritual? Como é que a gente consegue discernir o mundo espiritual, pastor? Bom, em primeiro lugar, eu lembrei, porque eu não estou nada aqui escrito, assim, preparado. Eu só estou com a Bíblia aqui, mas eu não estou com o estudo aqui pronto, mas está aqui na minha cabeça. Está aqui na minha cabeça. Como é que eu vou falar para você? Está aqui na minha cabeça. Então, vamos olhar na Bíblia, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Capítulo 12. Eu vou te mostrar isso aqui agora, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha que coisa interessante. Vamos lá abrir? Abre lá a tua Bíblia. Uma das coisas, um dos dons mais importantes que Paulo fala aqui é o dom de discernir os espíritos. Dom de discernir o espírito. Fala, meu amigo pastor Elmi Pereira. Deus abençoe, meu amigo, grande corretor aí, né? Grande corretor na cidade aí de Juiz de Fora. Deus abençoe. Capítulo 12. A um mês é dada a operação, porque... Tá, versículo 10, capítulo 12, versículo 10, abre lá. Olha o que está escrito aqui. Há outro a operação de milagres, há outro a profecia, há outro dom de discernir espíritos, e há outro variedade de línguas, e há outro interpretação de línguas. Então, dentro de um dom, de vários dons que existem, o dom de discernir espírito é um deles. E eu acho que é um dos principais dons que a igreja precisava manifestar, precisava receber. Porque, às vezes, é um espírito maligno que está sendo manifestado ali na igreja, sendo profetizando, dando revelação, pregando, e muitas vezes não é um espírito de Deus, é um espírito maligno. Então, discernir discernir os espíritos é muito importante, tá? Botar aqui, ó, batalha espiritual e como discernir o mundo espiritual. Aqui, ó, tá aqui, botei aqui para o pessoal ver, ok? Batalha espiritual e como discernir o mundo espiritual. Agora eu vou colocar aqui. Então, esse assunto vai render, tá? Eu queria que você ficasse aí comigo. Então, nós vamos lá. Vamos continuar. Aqui, para a gente chegar lá num grande número de pessoas. Para a glória do Senhor. Amém? Está aqui no nosso grupo de estudo aqui. Está
passando o carro do som logo agora aqui, ó. Então, o que você precisa entender? Que existe o Marco Prado está dizendo o seguinte, um dom que está faltando, não é verdade, Marcos? Está faltando esse dom na igreja, de discernir, às vezes, o espírito maligno, o espírito da carne, o espírito do próprio homem, está fazendo uma arruaça na igreja, está aí pregando, ensinando heresias, está aí dizendo, eu sou Deus, eu falo contigo, e na verdade não é Deus nada, é um espírito maligno. Então, como discernir os espíritos? Então, você tem que ter essa interpretação. Então, a batalha espiritual começa no discernimento. Porque se a pessoa for muito creda, ele crê em qualquer coisa, né? Eu não posso, ele fica aquele medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Já viu aquela pessoa que fica com medo de pecar contra o Espírito Santo? E não quer fazer julgamento, mas a Bíblia nos dá a autoridade para colocar em teste, irmãos, aquilo que está sendo dito. Então, anote aí, por favor, quem puder anotar nos comentários, anote nos comentários. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito. Coloque aí, versículo 10. Embora no versículo 10 tem muitos outros dons aqui, por exemplo, operação de maravilhas, a profecia, e depois vem o dom de discernir espíritos e também a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Mas no meio deles aí está o discernir espíritos. Então você vê que está no plural. Discernir espíritos significa que tem vários espíritos. Por exemplo, existe o espírito maligno, vamos botar aqui, hierarquicamente. Tem o espírito divino, o espírito de Deus, em primeiro lugar, tá? Espírito de Deus, com E maiúsculo. Depois vem o espírito do maligno, do diabo, dos demônios. Depois vem o espírito do homem, tá? Então, muitas vezes, a gente tem que saber qual espírito que está sendo manifestado naquela hora. Às vezes é o espírito da carne, o espírito do homem, que está falando, que está dizendo, que está profetizando, e as pessoas ficam com medo de expulsar, de discernir, às vezes não conseguem entender que aquele espírito não é o Espírito de Deus. E como é que a gente consegue discernir o espírito? Através de dons, em primeiro lugar, e através de experiência com o mundo espiritual. Tem muita gente que não tem experiência com o mundo espiritual. Ele não tem experiência com o mundo espiritual. Uma certa vez, uma mulher numa consagração, eu era bem novo ainda, e ela veio profetizando para todo mundo no culto. Era um culto de jovens, uma consagração de jovens, eu lembro disso como se fosse hoje, e ela foi profetizando, e eu fiquei muito incomodado com aquela profecia, fiquei muito incomodado, e fui orar pela mulher, e ela caiu endemoniada, você viu? Então, ela tinha um espírito maligno que estava ali se passando como Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos, por exemplo, como aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Atos 16, a Bíblia diz que ela profetizava, ela falava, ela dizia e adivinhava, dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. E Paulo, discernindo que era o espírito maligno, expulsou aquele demônio, mesmo aquele espírito elogiando o apóstolo Paulo, dizendo que ele era um servo do Deus Altíssimo, ele expulsou. Então, o discernimento de espírito ajuda a gente a entender qual é o espírito que está assim
atuando naquele momento, naquela vida, naquela pessoa. Tem um versículo aqui em João, Epístola de João. Ele diz o seguinte: amados, não creais em todo espírito. Não creais. Não creais, amados, somos filhos de Deus, manifesto que havemos de ser, sabemos que é. Filhinho, ninguém vos engane. Deixa eu ver aqui. Não creais, capítulo 3, né, de João. 1 de João. Ele disse: não creais em todo espírito. Está aqui, ó. Deixa eu achar aqui, porque eu não gosto de citar a Bíblia e depois ficar assim citando sem saber onde está. Tá? Está aqui, ó. Epístola de João. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não creais em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Se você achar aí, eu estou aqui com... Eu não preparei nada hoje, tá? Eu estou falando aqui daquilo que Deus tem me dado. Aí eu sei que o versículo é em 1 de João. Tá? Ele fala para nós não crermos em todo espírito, mas devemos provar se o espírito é de Deus. Como é que eu vou provar se o espírito é de Deus? Eu tenho que provar. Como é que eu provo se o espírito é de Deus? Sabe o que é, querido? Deus não quer que você seja enganado. Ô, irmã Rosane, diaconisa Rosane, a paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe. Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Ô, meu pai, agora que deu ruim, né? O versículo eu esqueci. Mas você vai me ajudar aí, em nome de Jesus. Tá? Em primeiro lugar, para você não crer em todo espírito. Você não deve acreditar em toda manifestação e pensar que toda manifestação é uma manifestação de Deus. Deixa eu vou achar aqui, ó. Rapidinho. Quem achou, vai colocando aí, por favor. Você me ajuda, eu te ajudo, né? Deixa eu ver quem já achou aí, para a gente falar disso aqui. Não creais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Deixa eu ver se nós vamos achar por aqui. É capítulo... Perdão, eu estava no capítulo 3, por isso que eu estava demorando aqui, ó. É capítulo 4, a partir do versículo 1. Ok? 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu estava no capítulo 3, aí não vou achar nunca, né? 1 de João, capítulo 4. Está aqui, ó. Amados, capítulo 4, versículo 1, ok? Essa coisa ao vivo aqui é assim mesmo, não tem vergonha nenhuma, porque a gente muitas vezes precisa de tempo para poder elaborar o estudo, mas eu geralmente não estou fazendo isso, tá? Não tem nem tempo para isso, mas é bom que você realmente prepare antes o estudo. Capítulo 4 de 1 João, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito. Bom, eu vejo gente crendo em qualquer espírito. Eu vejo gente crendo em qualquer coisa.
Eu vejo gente acreditando em qualquer coisa, meu Deus. Mas a Bíblia fala para você não crer em todo espírito. A Bíblia diz para você não acreditar em todo espírito. Você ficar acreditando em tudo que falarem para você, né? Você ficar acreditando que... Deixa eu ver aqui. Então, querido, não é para você ficar acreditando, crendo em qualquer coisa. Você tem que acreditar em Deus. E muitas vezes você tem que ficar cético para algumas coisas. Porque eu sou muito crente, eu creio em qualquer coisa. Não pode. Não pode crer em qualquer coisa. Ainda mais que nós estamos atravessando aí dias de falsos profetas, falsos cristos, falsas profecias, falsas pregações. Então não é para crer em qualquer espírito. Mas fulano é tão usado por Deus, né? Entre aspas, você pensa que é usado por Deus. Então olha o que está escrito, eu vou ler de novo aqui para você. Amados, não creais em todo espírito, mas provai. Aí que vem a palavra. Provai se os espíritos vêm de Deus. Como é que eu vou provar isso? Pastor, como é que eu provo se esses espíritos vêm de Deus? Como é que eu faço para entender se os espíritos estão vindo de Deus? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que você tem que ter uma habilidade, uma prática na palavra, para você conseguir chegar a esse nível de discernir se aquele espírito, se aquela profecia, se aquela revelação, ou mesmo se aquela pregação, ela provém de Deus. Como é que eu faço isso? Eu não posso crer em qualquer espírito, mas eu tenho que provar se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então os falsos profetas têm saído pelo mundo. Então você precisa ter esse entendimento. Versículo 2: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o que a Bíblia fala? Para você discernir, para você pensar, para você ficar analisando. Não é para você ficar chorando, emocionado porque alguém falou tua vida toda, irmão. Pelo amor de Deus. Alguém falou a tua vida, não quer dizer que é de Deus. O espírito maligno também adivinha. Então não é porque falou a tua vida que é de Deus. Não, é de Deus. Falou quando eu era criança, coisas que quando eu era nem nascido, já falou da minha vida. Falou aí da minha infância. Isso, aí você fica todo emocionada, achando que aquele espírito é de Deus. Tem muitos aí, irmão. Por isso que a maioria das igrejas que fazem esse show estão superlotadas. E as igrejas que não fazem esses alaridos todos estão muitas vezes vazias. Entendeu? Só um minuto aqui, estão tocando aqui na hora que eu estou na live. Entendeu? Então, precisamos ter esse tipo de entendimento. Vou botar aqui para não ligar mais.
Então a Bíblia fala, desculpe aqui, tá, queridos? Que na verdade, precisamos identificar, amém? Agora eu quero ler outro texto contigo, com você, 1 Coríntios 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, está comigo aqui até agora? Desculpe aqui que eu estou... 14, versículo 29 ou 32, deixa eu ver aqui. Olha o que a Bíblia fala. Capítulo 14, versículo 32. Pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que eu gosto de botar esse versículo aqui? Porque para você entender que existe vários espíritos e cada profeta tem o seu próprio espírito. Deu para entender? Cada profeta tem o seu próprio espírito. Cada profeta tem o seu próprio espírito. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então é bom que você faça tenha esse entendimento para que você conheça melhor o mundo espiritual. Ok? Então nós vamos ficar por aqui. Para semana que vem, vamos tentar fazer meia hora de estudo, meia hora de palestra aqui no Facebook, e para a gente falar sobre esses assuntos e outros assuntos importantes. Lembrando que no dia 6 de setembro, nós vamos iniciar o nosso curso médio em teologia. Se você quiser fazer parte dessa turma, você é nosso convidado especial para vir estudar conosco teologia, tá? Médio em teologia, R$200, você pode pagar em até 3 vezes no cartão sem problema nenhum, e você fazer um curso e aprender mais da palavra de Deus, tá? Então queremos convidar você para fazer parte dessa turma, que já tem aí 18 alunos inscritos, tá? E nós temos só 25 vagas e já está terminando, então tá bom? Corra para você fazer parte desse estudo maravilhoso que vai abençoar muito a tua vida para a glória de Deus, tá bom? Meu amigo aluno aí, Marcos Prado, a Rosane, quem entrou aí, Deus abençoe, pastor Elme, Deus abençoe você que entrou aí, que participou, tá bom? Então vamos lá, semana que vem, aliás eu estou fazendo live quase todo dia, mas semana que vem eu vou fazer de novo sobre batalha espiritual e como discernir o mundo espiritual. Nós vamos estar falando muito mais sobre isso aí para a glória de Deus, tá bom? Logo mais nós temos culto, hoje, logo mais, à noite, 19 horas. É bom que você, se você não pode ir na igreja, se você não pode participar, venha, participe aqui ao vivo conosco e vai ser bênção de Deus, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, querendo Deus.